Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Jannik Sinner, que é campeão do ATP 500 de Pequim. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu ia acordar às 3 da madrugada se fosse Sinner e Medvedev a final, né, porque, sei lá, né, até porque o que esse jogo já nos entregou, né, esses confrontos, não que os últimos dois, né, fossem apertados, né, nem tô contando aquele jogo que é Six Kings League, né? Eu tô contando mais o que eles fizeram no ATP, no Masters de Xangai e no ATP Finals, né? Mas ainda assim, né? Eu acho que um jogo entre os dois ficaria muito mais equilibrado que o do Leonard Thiem, porque o Leonard Thiem, como eu disse já antes, né? Ele tem muita qualidade defensiva, se movimenta muito bem, mas esses não são os atributos que vão fazer, né? O Jannik Sinner sai muito da zona de conforto e no final vem uma vitória pro duplo 6-2. Muita gente vai pensar, Lucas, mas ele é defensivo, né? Se movimenta bem. Não é isso que o Deminauer faz e o jogo não foi pro terceiro set. O Deminauer joga bem mais rápido do que o Leonard Thiem no fundo de quadra, né? E quando eu digo mais rápido é na velocidade dos golpes, né? O Deminauer, ele consegue gerar mais potência do que o Leonard Thiem, ele saca melhor que o Leonard Thiem atualmente, né? Ele é um tenista pronto, né? O Alex Deminauer, o Thiem ainda está em formação, para alguém de 19 anos, obviamente, ele está acima da média, isso é inegável, e se ele melhorar o saque, se ele melhorar essa questão de potência no fundo de quadra, nos seus golpes, cedo ou tarde ele aparece no top 10. Isso não acho que é muito novidade, mas para mim, assim, a gente vê um tenista que tem talento, tem qualidade, já tem 5 vitórias contra o top 10 esse ano, só que ele ainda carece de algumas qualidades que contra certos oponentes fazem muita falta, né? E contra o Sinner você precisa ter algum tipo de recurso ofensivo ou você conseguir sustentar um jogo muito rápido no fundo de quadra, que é o que o Deminauer fez, né? O Sinner errou muito contra o Deminauer porque o Deminauer chegava nas bolas e mantinha a velocidade. Ele não era um cara que tava lá, tipo assim, oferecendo ataque, como por exemplo o Leonard Thiem fez ontem contra o Danil, né? O Danil, ele tava atacando o tempo todo, porque o Leonard Thiem tava se defendendo, essa era a ideia. Só que assim, isso funciona um pouco mais com o Danil, porque o Danil não é o melhor definidor do tênis, né? Ele não é o cara que tem os melhores ataques, né? E assim, com o backhand eu até tiro o chapéu que o backhand do Danil é magnífico, mas o forehand do Medvedev não tem letalidade, né? Eu me lembro que ano passado, naquele ótimo jogo que ele teve contra o Carlos Alcaraz em Wimbledon, que foi para 4 sets, né? O Medvedev teve 3 winners de forehand na grama, né? E você vê que assim, não faltava colocação, ele até fazia grandes golpes, né? Mas o Alcaraz, assim, conseguia chegar, né? Tipo, no backhand ele te fazia mais estrago, né? E aí o Alcaraz começou a procurar mais o forehand, porque ele viu que era o caminho onde ele tinha mais condição de bater de frente com o Russo e no final superá-lo, como ele fez, né? E eu acho que assim, o Sinner, por exemplo, ele tem um forehand muito potente, o backhand dele na paralela é muito absurdo, então os recursos ofensivos do Sinner vão machucar muito, né? E o Leonard Thiem, ele não tinha ali um plano bem definido para como lidar com esses ataques do Sinner, e aí na hora de sacar a gente viu que falta ainda recurso de saque, né? Mas pra mim julgar o cara agora por essa derrota é sacanagem, até porque ele tá na final. Ele foi bom o suficiente pra estar na final. Então, assim, pra ele o torneio é uma maravilha. Subiu bastante no ranking. Tá próximo de conseguir ser cabeça de chave pro Australian Open. Então, assim, o Leonard Thiem é um dos grandes vencedores desse torneio. Eu acho assim, pra ele, essa final significa até mais pro Sinner do que o título. Ele quer ser campeão em Pequim ali. Pro Sinner hoje, que já ganhou 3 Grand Slams na carreira dele. Já ganhou o Australia Open, já ganhou o Wimbledon, já ganhou o US Open, né? Não é o ATP 500 de Pequim que muda a vida do Sinner, né? Essa final, para o Thiem, ela significa pra caramba, né? Mas fato é que assim, o Sinner defende os pontos. Na verdade, até ganha, né? Porque ano passado ele não tinha sido campeão. Ele foi finalista e ele perdeu pro Alcaraz no tie-break do terceiro, né? Mas consegue uns pontinhos extras no ranking, mais um título, mais um pra sala de troféus, isso é bonitinho, mas assim, era um jogo que, sinceramente, o encaixe acabava beneficiando muito, né? E o jogo do Sinner hoje não foi muito incomodado, porque assim, pra conseguir vencer o Jannik Sinner, se você vai se defender, você tem que se defender em um nível insano e de boa velocidade. É o que o Medvedev fazia em certo momento da carreira dele, e é o que o Deminauer tentou fazer, mas nem isso funcionou pro Demo pra ganhar o jogo. Ele ganhou um set, né? E mesmo que ele tenha se defendido super bem, ele precisou ir pra cima. E o Deminauer, se hoje ele consegue fazer um pouquinho mais de frente ao Sinner, como ele fez naquele jogo, se deve porque ele conseguiu trazer repertório ofensivo pro jogo dele, e para mim isso tem que ser a prioridade do caso do tenista americano. Agora o Sinner vai para Xangai,
curioso para ver se o cansaço físico desse torneio afeta Xangai, porque, há de se dizer, esse torneio encerra um dia depois de Tóquio, ou seja, menos tempo para se recuperar, e o Sinner não passeou. Ele teve 2 jogos que foram pro terceiro set. Então, assim, não é que ele só tenha ganhado jogos tranquilos e fáceis, como foi até o caso dessa decisão. Mas, assim, teve jogos ali, tipo o Marojão 7-5 no segundo set, né? Que quase levou também pro terceiro set. Então, assim, não foi tecnicamente um passeio do Jannik Sinner. Não foi um passeio no parque esse torneio. E o jogo contra o Deminaur, fisicamente, ele é brutal. Então, assim, eu fico curioso para saber isso, né? O Fritz, né, ele também vai ter um desgaste físico considerável, eu acho até que mais do que o Sinner pelos jogos que ele teve, ele jogou a mesma quantidade de jogos, a diferença é que ele não ganha o título, mas o que eu olho é isso, né? Será que o Sinner vai receber algum impacto por ter se desgastado um pouco fisicamente? Porque conta, né? No final é meio que ele emendando um torneio no outro, né? Ele faz o jogo agora na quarta-feira, sexta ou sábado tá jogando de novo. Então, assim, tem ali um espacinho, mas é muito pouco tempo, né? E um dia é pra viagem, vale lembrar isso, né? Ele deve passar esse dia lá em Pequim, depois vai pra Xangai, tudo bem, não é a maior viagem do mundo, né? Mas é viagem, né? E aí, tipo assim, fica 2 dias treinando no máximo, e aí tá jogando de novo. Então, vamos ver aí como que o Sinner, ele vai superar isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é bom a gente anotar isso, né? Eu acho que ele é o favorito para Xangai? É. Mas vai estar fisicamente, assim, intocável, etc? Não acho. Então, assim, pode ser que ali exista uma janela, tipo, para alguém que tiver uma boa semana e fisicamente bem, fazer frente, porque vale lembrar, né? Em 2023, o Sinner, se não me engano, ele perde pro Shelton, muito por causa de físico, né? Tipo, o Shelton, não é que ele tava jogando um tênis super melhor do que o Sinner, mas ele tava com mais físico e aí mais perna contou pro Shelton conseguir a vitória contra o italiano. Então, vamos ver aí se o Sinner é afetado fisicamente pelo que ele passou nessas últimas semanas, né? Pelo menos nessa semana, já que assim, nas semanas anteriores ele não tinha jogado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.